Olá amigos, tudo bem com vocês? Que alegria, que satisfação estar aqui para mais um vídeo, agora fazendo a correção então do nosso simulado, né? Vamos realizar aqui a correção, incumbe a mim fazer a correção de direito penal. Vocês já devem me conhecer, sou o professor Adriano Cotti e vamos então agora corrigir as questões de número 68 até a questão número 74. Eu posso dizer que é um simulado que deu bastante ênfase àquela disciplina, aquele tema que provavelmente vai cair mais questões na prova de vocês, que são os crimes contra a administração pública. Mas, sem mais delongas, então, vamos aqui para a nossa correção, começando com a questão número 68. No que diz respeito aos crimes contra a administração pública, assinale a alternativa correta. Então, nós temos 4 assertivas erradas e uma certa. Letra A. A oposição passiva a execução de ato legal praticado por funcionário público não caracteriza o crime de resistência. Ora, meus amigos, o que é o crime de resistência? Primeiro, o crime de resistência é um crime contra a administração pública. É a primeira coisa que a gente tem que saber. Segundo, ele não é um crime praticado por funcionário público contra a administração pública. Ele é um crime praticado por particular contra a administração pública. E o que o particular faz para incidir no crime de resistência? Bom, primeiro, pessoal, ele se opõe ao ato legal. Ele não quer que aquele ato legal aconteça. Certo? Então, é a oposição ao ato legal. Está aqui. A oposição à execução do ato legal. Só que o que vocês têm que cuidar para a prova? Qual é a grande sacada? É que esse crime exige um modus operandi específico, uma maneira de agir característica, que é usando dolosamente violência física ou grave ameaça. Então, o particular ele tem que, por exemplo, partir para vias de fato com o agente público. Um oficial de justiça vai cumprir um mandado de prisão e ele passa a agredir o meirinho, passa a agredir o funcionário público. Isso é resistência. Ou então ele ameaça o funcionário público para que aquele ato não aconteça. Isso é resistência. Aqui está falando em oposição passiva. O que é oposição passiva? É tu se opor ao ato do funcionário, mas sem a violência ou grave ameaça. Por exemplo, se agarrar num poste, se atirar no chão, começar a chorar. Amigos, isso não caracteriza o crime. Isso não caracteriza o crime de resistência. A resistência exige a oposição ativa, que tu use violência ou grave ameaça. É o que diz o artigo 329. Opor-se à execução de funcionário público mediante violência ou grave ameaça. Então aqui está dizendo que a oposição passiva de ato praticado por funcionário não caracteriza o crime de resistência. Tá certo. É a resposta da nossa questão. É essa que os senhores deveriam marcar. As outras, obviamente, precisam estar erradas. Vamos conferir. Letra B. No crime de concussão, ou seja, artigo 316 do Código Penal, a vantagem indevida, lá do finalzinho do artigo, né, conforme expressa no tipo penal, deve ter natureza patrimonial. Não é qualquer vantagem, senhores. O que o artigo 316 diz? Exigir para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Pode ser patrimonial, pode ser não patrimonial, pode ser simbólica, pode ser favores sexuais, pode ser qualquer vantagem. Então, por isso, a letra B está errada, não é a resposta. Letra C. Aquele que oferece ou promete
vantagem indevida ao oficial de justiça para que retarde ato de intimação, comete o crime de corrupção passiva. O erro está no final. Se é oferecer ou prometer, o crime é de corrupção ativa. Artigo 333 do Código Penal. Aqui está. Então, errado está a letra C de Canadá por causa disso. Lembrem que oferecer e prometer é corrupção ativa. Solicitar ou receber ou aceitar promessa, o funcionário público, corrupção passiva. Letra D. A falta eventual de funcionário público do serviço caracteriza o delito intitulado abandono de função? Claro que não. Falta por doença, por exemplo, uma licença, isso não configura o artigo 323. O crime de abandono de função se dá com uma falta característica, específica e, amigos, duradoura. Então, a letra D está errada. E, por fim, a letra E, quando diz para a configuração do crime de prevaricação, que é o artigo 319 do Código Penal, faz-se necessário um ajuste de vontade entre do agente do Estado e o beneficiário do seu ato, mas em hipótese nenhuma. Prevaricação é o que, senhores? Retardar, deixar de praticar ou praticar indevidamente um ato de ofício contra disposição expressa de lei para satisfazer sentimento ou interesse pessoal, independe de ajuste de vontade. Então, errada a letra E, resposta está ali, então, letra A. Partimos para a questão número 69. Questão 69, vamos para ela. Em se tratando de crimes contra a fé pública, assinale a assertiva, cuidado aqui, incorreta. Agora nós queremos saber a errada. Lembrando, senhores, que crimes contra a fé pública são aqueles, que atingem, obviamente, a fé pública. E o que é a fé pública? A confiança, a credibilidade que a sociedade deposita em nossos papéis. Letra A. A realização de perícia em documento ideologicamente falsa é desnecessária. Haja vista a falsidade encontrar-se no conteúdo e não na forma. Está certo o que está afirmando aqui? Claro, está certo. Um documento ideologicamente falso, ele é na forma perfeito. Então não adianta ter perícia. A perícia não vai encontrar nada. A falsidade está no teor, no que está contido ali. Então a letra A está certa. Ora, meus amigos, se ela está certa, não é a resposta da questão. A questão que é errada. Então a gente elimina, certo? A gente elimina a letra A. Tchau para ela, ok? Porque está dizendo que é desnecessário e realmente é. Bom, letra B. Caracteriza crime de falsificação de documento particular a falsificação de testamento particular. Isso está certo? Caracteriza crime de falsificação de documento particular a falsificação de documento particular? Não, pessoal, não está certo. A falsificação de testamento particular é falsificação de documento público. É falsificação de documento público. Cuidem isso, pessoal. Ok? Isso está lá no artigo 397, né? Cuidem esse ponto. Vocês vão ver lá no desdobramento que testamento particular é falsificação de documento público. Então essa está correta. Se está correta, a princípio, é a resposta da nossa questão. Certo? Aliás, ela está errada, a banca quer errada, a gente achou errada. Letra C. O crime de falsidade ideológica
é considerado crime próprio, admitindo-se a modalidade tentada por ação e por omissão. Opa, a gente tem um problema aqui. Por quê? Porque falsidade ideológica é crime comum. Então, aqui nós temos um exemplo de uma questão, senhores, que ela seria anulada pela banca examinadora, porque ela também seria incorreta. Ela também seria incorreta. Ele é um crime comum, certo? Eu preferi deixar essa questão porque ela tem ensinamentos para nós. Então, vamos usar do ensinamento, né? É crime comum, admitindo-se a modalidade tentada por ação ou omissão, isso está certo. Pode haver tentativa de falsidade ideológica, mas o crime é comum. Então a letra C também está errada. Letra D. A falsificação de documento público. Esse é o primeiro. E a falsificação de documento particular. Esse é o segundo. São consideradas crimes contra a fé pública. Está certo. Sendo a pena imputada ao primeiro tipo penal inferior à do segundo, está errado também. Está errado também, pessoal. Por quê? Porque falsificação de documento público tem pena maior, tem pena de 2 a 6 anos de reclusão. E falsificação de documento particular tem pena de 1 a 5. Então nós já temos 3 incorretas, que é uma incorreta, não tem como ter uma, né? Então nós temos 3. E curioso, nós temos a letra E. No crime de falsidade ideológica, a forma do material do documento é inalterada, sendo falso apenas o conteúdo nele inserido. Isso está certo, do mesmo jeito que a letra A. Então, vamos organizar essa questão para que a gente pelo menos entenda ela, né? A letra A e a letra E estão corretas, certo? Apenas dando o seguinte recado para vocês, que falsidade ideológica significa que o documento ele é legítimo, ou seja, a sua forma está correta, inclusive quem o fez é legitimado a fazer, mas o conteúdo que tem ali dentro, ele não condiz com a realidade. E é óbvio que por isso não precisa de perícia. A A e a E estão certas. A B, a C e a D estão erradas. Era para ter só uma. Então essa questão ela é nula. Nula de ofício pela banca examinadora. Certo? Nula de ofício. Ok? Aí está. Questão 69. Passamos por ela, vamos para a questão 70. A questão 70 é um estilo de questão que eu gosto muito, né? É uma questão de julgar os itens. Questão de julgar os itens. Às vezes, eliminando um item, a gente acaba chegando na resposta. Julgue os itens a seguir. Item 1. O crime de corrupção ativa e de corrupção passiva são considerados crimes próprios, praticados contra a administração pública. O item 1, ele está quase correto, quase impecável. O erro está aqui, ó. Por quê? Corrupção passiva é um crime próprio. Por que é um crime próprio? Porque demanda uma qualidade especial do sujeito ativo. Não é qualquer pessoa que pode praticar. Tem que ser necessariamente funcionário público. Então, corrupção passiva, ok. Mas corrupção ativa é crime comum. Não demanda uma qualidade especial do sujeito ativo. Qualquer pessoa pode praticar. Então, senhores, dessa feita, o item 1 está errado. Se o item 1 está errado, eu vou eliminar a letra A, que diz que apenas o 1 está certo. Eu vou eliminar a letra C, que também traz o 1 como certo. E eu vou eliminar a letra D de Dinamarca, que traz o 1 como certo. A resposta ou é B de Brasil, ou é E de Equador. Vamos para o 2. A 2 necessariamente está correta, porque a 2 está presente tanto na letra B como na letra E. Podem ver.
O crime de peculato pode ser praticado por quem exerce emprego público, ainda que sua atividade seja transitória e sem remuneração, tá certo? Está no artigo 327 do Código Penal. Peculato é um crime praticado por funcionário público contra a administração, ok? E aí o 327 traz o conceito de funcionário público para efeitos penais, ao dizer: considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função públicas. A 2 está certo. O item 3 vai dar a resposta da nossa questão. Se o item 3 estiver certo, a resposta é letra E. Se o item 3 estiver errado, eu corto a letra E, a resposta será B de Brasil. Certo? Item 3. Servidor público que utilizar papel, tinta e impressora pertencentes à repartição pública onde trabalha para imprimir arquivos particulares não praticará o crime de desacato. Isso está errado, senhores, porque o que é o peculato? O peculato é apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem, público ou particular, que tenha a posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. E ainda tem um parágrafo único que diz: aplica-se a mesma pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa, o funcionário que, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído. Certo? Em razão do cargo, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Então, vejam vocês, papel, tinta e impressora são bens da administração. Obviamente vai caracterizar o peculato. Claro que dependendo do caso concreto, se o funcionário se apropria de uma folha de papel, isso pode incidir o princípio da insignificância, mas isso não é a regra geral. Por isso que a resposta é letra B de Brasil. Aqui está, apenas a 2. Certo? Foi a questão 70. Dando sequência, entramos agora na questão 71. Vamos analisar agora a questão 71. Vem comigo. Em relação aos crimes contra a administração pública, julgue os itens que se seguem. Vamos lá. Letra A. Praticará o crime de corrupção ativa o funcionário de concessionária de serviço de energia elétrica. Primeiro, funcionário de concessionária de serviço de energia elétrica. Esse cara aqui é um funcionário público para efeitos penais? Sim ou não? Se a gente pegar o 327, vocês vão ver que sim, né? Porque diz lá no parágrafo único, né, que são funcionários públicos por extensão aqueles que atuam para autarquias, empresa pública, sociedade de economia mista, fundação e empresa contratada ou conveniada para execução de atividade típica da administração. Então entra lá que, para não interromper o fornecimento de energia para consumidor inadimplente, aceitar promessa de vantagem indevida. Aceitar promessa, senhores, é corrupção passiva. E aqui está dizendo que ele pratica corrupção ativa. Então a letra A está fora. A letra A está errada. Eliminamos ela. Letra B. Peculato é crime comum de funcionário público contra a administração pública. Está errado. Ele é crime, como nós já vimos, próprio. Ou seja, não é qualquer pessoa que pode cometer o peculato. Tem que ser funcionário público. Então a letra B também está fora. Letra C. Quem, para não ser multado, oferece dinheiro a policial, pratica o crime de corrupção passiva. Não. Oferecer ou prometer é corrupção
ativa. Passiva é solicitar, receber ou aceitar promessa. Então a letra C está errada também. Letra D. Não pratica o crime de violação de sigilo funcional, artigo 325 do Código Penal. O funcionário de tribunal que revela, ainda que para seu cônjuge, conteúdo de processo que corra em segredo de justiça, ou qual teve acesso no exercício de suas funções. Está errado. Claro que é o crime do artigo 325. Revelar informações de autos de processo é ou não violação de sigilo funcional? Resposta: depende. Se esse processo estiver tramitando em segredo de justiça, revelar é crime de violação de sigilo funcional. Se for um processo de regra geral, ou seja, público, não caracteriza violação de sigilo funcional. Certo? Se a gente eliminou a letra A, se a gente eliminou a letra B, se nós eliminamos a letra C e se eliminamos a letra D, só sobrou para nós a letra E de Equador, que tem que ser a resposta. O juiz que, tendo recebido de um funcionário do tribunal onde atua, pedido para que priorizasse o andamento de processo de um conteúdo desse funcionário, por indulgência, ou seja, por compaixão, por tolerância, não comunicar o fato à corregedoria do tribunal, praticará o delito de condescendência criminosa. O que é a condescendência criminosa? É quando o superior não responsabiliza o subordinado por uma infração penal administrativa que ele cometeu no exercício do cargo. Ou, se esse superior não é competente, não comunicar o fato a quem é, né? Então está aí, artigo 320, letra E, condescendência criminosa. Certo? Questão 7.2 agora. Antepenúltima questão do nosso simulado. Questão 72, que é a incorreta. Será que agora nós vamos ter apenas uma ou teremos outra anulação ex officio? Questão 72. Assinale a alternativa incorreta. Letra A. O funcionário de tribunal que, aproveitando-se das facilidades do cargo que ocupa, patrocina neste tribunal os interesses de um amigo seu, pratica o delito de advocacia administrativa. Isso está certo. É o artigo 320 do Código Penal. Aqui está. O que é a advocacia administrativa? É quando tu não veste mais a camisa da administração que paga o teu salário e tu decide patrocinar interesses privados em detrimento da administração. Então a letra A está certa. Como ela está certa, não é o gabarito, porque a banca quer a errada. Letra B. A pessoa que, ao ser abordada pela polícia, ofender um policial, terá praticado o crime de desacato. Artigo 331 do Código Penal. Está certo, né? Ofender funcionário público no exercício da função em razão dela é o desacato. Lembrando, pessoal, qual é a grande diferença de um desacato para um crime de injúria contra um funcionário público? É que o desacato tem que ser na presença do funcionário. Se for por telefone, por e-mail, não é desacato. Aí será injúria contra funcionário público. Cuidem isso. A letra B também está certa. Se está certa, não é a resposta. A banca quer errada. Letra C. Os crimes contra a administração pública são aqueles que possuem como sujeito ativo apenas o funcionário público. Aqui está a resposta. Aqui está a resposta. Por quê? Porque, na verdade, são 3 os capítulos dos crimes contra a administração pública. E quando o sujeito ativo tem que ser o funcionário público, isso só ocorre no capítulo 1, que são os crimes funcionais, ou seja, os crimes praticados por funcionário público contra a administração. O capítulo 2
também são crimes contra a administração pública, mas são crimes praticados por particular contra a administração. E por fim, nós temos o capítulo 3, que são os crimes contra a administração da justiça. E esses crimes podem ser tanto praticados por funcionário público como por particular. Resposta, então, letra C. As outras duas precisam estar certas e logo não são o gabarito. Vamos conferir? Letra D. Patrocinar indiretamente interesse privado legítimo perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário público, configura o delito de advocacia administrativa. Verdade. É o artigo 320. Aliás, uma informação importante aqui. Pode ser indiretamente e pode ser também diretamente. Vai ser advocacia administrativa. O interesse pode ser legítimo e pode ser também ilegítimo. E vai ser advocacia administrativa. Por isso a D está certa. Letra E. Pode haver o crime de corrupção passiva sem que haja o de corrupção ativa. Pode mesmo. Basta o funcionário público solicitar. Com a solicitação para um particular, nós já vamos ter a corrupção passiva sem a corrupção ativa. Informação importante. A recíproca também é verdadeira. Nós podemos ter corrupção ativa sem a corrupção passiva. Basta um particular oferecer ou prometer e o funcionário não aceitar. Ok? Então a letra E também está certa. Logo só sobrou letra C de Canadá. Aí está. Certo? Vamos agora então para a penúltima questão. Questão 73. Questão de crimes contra a fé pública. Em se tratando dos crimes contra a fé pública, assinale a alternativa correta. É para termos, então, 4 erradas e uma certa. Letra A. A adulteração grosseira do chassi do veículo não caracteriza crime possível. Errado. Caracteriza sim. O sujeito adultera o chassi escrevendo a hidrocor, canetinha. Isso não caracteriza, amigos, crime de adulteração de sinal, de chassi, simplesmente porque não consegue levar a erro sequer o homem médio. Certo? Absoluta ineficácia do meio. Então, errada está a letra A. Letra B. Ao participar de um concurso público, um candidato foi flagrado utilizando um aparelho eletrônico transmissor e receptador de mensagens, com o objetivo de fraudar o certame. Nessa situação, o candidato praticou o crime de estelionato, está certo? Até 2011 estava, depois passou a estar errado. Porque, amigos, esse crime passou a ser um crime contra a fé pública, que é falsificação de certames e outros concursos, né? Artigo 311-A. Então, está fora a letra B. Letra C. O agente que reconhece como verdadeira, no exercício da função pública, firma ou letra que sabe ser falsa, pratica crime contra a fé pública. Está certo? Está certo, pessoal, com certeza. Aqui é o crime de reconhecimento de letra ou firma, né? Está lá, que é reconhecer como verdadeira a letra ou firma que sabe ser falsa. Visando o lucro, inclusive, nós temos uma alteração da pena. As outras duas precisam estar erradas. Vamos dar um confere aqui. Letra D. O agente que faz uso de selo falsificado destinado a controle tributário, sabendo de sua falsificação, ou seja, tem que ter dolo direto, não pode ser dolo eventual, comete crime contra a administração pública? Não, é crime contra a fé pública. E a letra E, que tem que estar errada também, né? Já que nós chegamos na resposta. Aliás, deixa eu destacar bem a resposta aqui. Letra E. Vamos entendê-la. A conduta de quem faz declaração falsa de estado de pobreza para fins de obtenção dos benefícios
da justiça gratuita em ação judicial é considerada crime de falsificação de documento público? Não. O fato, a conduta é atípica, não é crime. Por quê? Porque a declaração falsa ela não é considerada um documento. Ela pode vir a ser homologada depois ou ratificada pelas partes. Esse é o nosso entendimento atual. Então essa conduta não é crime e é meu palpite esse fato aqui para a prova de vocês. Cuidado com isso. Resposta então da questão 73, letra C. E por fim, última questão, questão 74, questão para julgar os itens. Vamos ver se com um item a gente resolve a questão. No que diz respeito aos crimes contra a administração da justiça, ou seja, é questão de crimes contra a administração pública, mas questão exclusiva do capítulo 3, dos crimes contra a administração da justiça. Julgue os itens a seguir. 1. O agente que dá causa à instauração de investigação policial contra alguém, imputando-lhe infração penal de que o sabe inocente, pratica o crime de comunicação falsa de crime. Está errado. É crime de denunciação caluniosa, que se processa mediante ação penal pública condicionada? Não, é incondicionada. Certo? Por que é denunciação caluniosa e não é comunicação falsa de crime? Porque deu causa à instauração de uma investigação policial. Certo? Não é um simples trote. Então o item 1 está errado. Se um está errado, a letra A está fora. E a E também. A resposta ou é B de Brasil, é C de Canadá ou é D de Dinamarca. É uma das três. B, C ou D. Item 2. O agente que faz justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão legítima comete o crime de exercício arbitrário das próprias razões. Perfeito. Artigo 345 do Código Penal, o qual se processa por ação penal privada se não houver emprego de violência. É o que diz o 345. Se houver emprego de violência, esse fazer justiça pelas próprias mãos, a ação penal será pública incondicionada. Se a 2 está certa, eu mato a C, né? Que diz que é só a 3 que está certa. A resposta ou é B de Brasil ou é D de Dinamarca. Se a 3 estiver certa, é D de Dinamarca. Se ela estiver errada, é B de Brasil. E o item 3 diz: a lei penal não incrimina a fuga de preso para o alcance da liberdade empreendida sem violência. Está certo? Artigo 351 do Código Penal está dizendo que a fuga de pessoa presa ou a fuga de preso para o alcance da liberdade só vai ser crime, aliás, desculpem aqui, é o 352. Só vai ser crime se houver violência, evasão mediante violência contra a pessoa. O preso que fugir ou tentar fugir sem violência não comete crime algum. Ele pode cometer falta grave da lei de execução penal e perder benefícios da execução, mas crime não é. Então o item 3 está certo. Se o 3 está certo, a B está fora. E a resposta é letra D, a 2 e a 3. Resposta então C de Canadá. Certinho, pessoal? Dessa maneira, dessa forma, a gente corrige então o nosso simulado. O nosso simulado está corrigido com o seguinte gabarito, né? Questão 68, A de Argentina. A questão 69, ela é declarada nula pela banca de ofício. Questão 70, B de Brasil. Questão 71, E de Equador. Questão 72, C de Canadá. Questão 73, C de Canadá. E questão 74, D de Dinamarca. Certinho? Agradeço a atenção de vocês. Uma boa sorte. Fiquem com Deus e nos vemos na sequência. Um grande abraço. Tchau, tchau.